Então, a oração, ela também é uma parceria com Deus. E pensando nisso, nós precisaríamos ir para a origem, né? Para o plano original. Se nós voltarmos lá em Gênesis, por exemplo, quando Adão foi criado, Deus o criou como um governante, como um representante do Senhor na terra, como um administrador, tanto que o Senhor o estabelece no jardim e o diz para guardar o jardim, para o cultivar e guardar. E guardar, no hebraico, é aquela palavra que a gente usa para sentinela, para atalaia, o chamar. Né? Então, Adão ele foi estabelecido ali no jardim como um sentinela, como um atalaia, como um guardião. E, na verdade, tudo o que aconteceria na terra seria responsabilidade de Adão. Deus, na sua soberania, ele estabeleceu o homem, estabeleceu o homem como seu representante, como seu parceiro, como seu colaborador aqui na terra, e tudo passa pela oração. Na verdade, muitas pessoas também pensam que no reino de Deus tudo acontece automaticamente porque Deus é soberano. Mas a gente precisa entender esse conceito de soberania, e isso tem tudo a ver com oração, porque Deus, na sua soberania, ele escolheu trabalhar em parceria com o homem. Tanto que no Novo Testamento nós vemos que somos chamados de cooperadores de Deus, né? Então, isso é tremendo, né? Porque exato, com toda a nossa limitação, sim, Deus escolheu trabalhar sim, através em parceria de nós, conosco, em parceria conosco e através de nós. Sim. Né? Nos escolheu como seu ventre na terra. Exatamente. Uau, isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, voltando ali para a origem, para o plano original do Senhor, quando ele estabelece o ser humano, quando ele coloca Adão, então, naquele jardim para o cultivar, para guardar e para estabelecer o seu reino na terra. Na verdade, esse era o propósito de Deus, né? Estender esse reino, esse governo por toda a terra. E isso passa pela oração, né? Isso tem tudo a ver com oração. Então, Adão, ele representava Deus e a vontade de Deus na terra. Então, a terra estava sob os cuidados dele. E assim, nós fomos estabelecidos nesse tempo para trazermos o governo do Senhor, para estabelecermos a vontade de Deus. Amém. E isso passa pela oração. Então, a oração, além de ser esse momento de comunhão com o Senhor, de relacionamento, de intimidade, e, claro, isso tem tudo a ver com jardim também, não é? Porque todos os dias, Deus se apresentava ali na viração do dia e Adão tinha relacionamento com o Senhor, havia esse encontro, né? Então, a oração é esse retorno, é esse jardim do encontro, né? A essência. E também essa parceria, na qual o homem traz o governo do Senhor na terra. E quando você falou sobre a identidade da igreja como casa de oração, e você falou que a oração, a identidade revela o propósito. E é verdade. E meditando sobre isso, a revelação do propósito também precisa gerar uma responsabilidade. Sim, totalmente. Né? Então, quando nós entendemos que, como igreja, nós temos uma identidade, casa de oração, para estabelecermos a vontade de Deus nas nações da terra. Por isso é a casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Porque através dessa parceria, dessa colaboração, nós vamos trazer os planos do céu, os planos de Deus para a terra. Então, quando a gente entende essa identidade de casa de oração e esse propósito, isso também precisa gerar em nós um posicionamento, uma responsabilidade. Então, o intercessor, agora falando um pouquinho sobre intercessão, né? O intercessor vai ser essa figura, né, que vai se colocar na brecha, como nós vemos, por exemplo, em Ezequiel 22:30. Esse texto eu acho um texto tremendo, é um texto que ilustra o que o Senhor também deseja. Geralmente a gente fala que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, obviamente porque assim a gente vê em João, né? Claro. O Senhor está procurando, mas ele também está procurando os intercessores, porque em Ezequiel 22:30 está escrito que o Senhor buscou um homem que se colocasse na brecha para que ele pudesse exercer misericórdia sobre Judá, mas ele não encontrou. E por não haver nenhum homem que se colocasse... Nenhum intercessor naquela ocasião, que se colocasse na brecha pela nação, né, por Judá, ao invés de misericórdia, houve o juízo. Mas a intenção de Deus era a misericórdia, porque Deus sempre tem um plano redentivo, né? Deus sempre deseja executar a misericórdia, mas é preciso que, para isso,
alguém se coloque Exatamente. de joelhos na presença de Deus, clamando, orando, se arrependendo. Então, a gente sempre costuma dizer que Deus está procurando duas classes de pessoas. Sim. Os intercessores e os adoradores, os verdadeiros adoradores, né? Sim. Então, a oração, ela, na verdade, é esse privilégio duplo. Sim. Na verdade, temos o privilégio de desfrutar. Não é um peso. Não é um peso. Privilégio. Não é um fardo. Não é uma Como obrigação. algumas vezes pensam assim, eu vou ter que orar hoje. Não, é um privilégio entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Sim. E muitas vezes nós encaramos a oração dessa maneira. Como um peso, né? Como um peso, né? Acho que a religiosidade faz isso com as pessoas. Que elas encarem o seu momento de comunhão com Deus através da oração como algo difícil, pesado, como um fardo pesado. Sim. Quando, na verdade, é um privilégio e um momento para desfrutar da presença de Deus. Exatamente.